Gênesis de número 32 diz assim, versículo 27. E ele lhe disse: qual é o teu nome? E ele lhe disse: qual é o teu nome? Vamos todos no alto em bom som. Qual é o teu nome? Vamos lá? 1, 2, 3. Para ensaio, mais ou menos. Vamos lá? 1, 2, 3. A última vez eu memorizo a sua voz e não peço mais. 1, 2, 3. Meus amados irmãos e irmãs, e aqui estão, o texto do livro do Gênesis, capítulo de número 32, verso de número 27, é um texto que chama a nossa atenção, porque há uma grande interrogação. Todos nós bem sabemos que o capítulo está falando de uma pessoa em que, desde o seu nascimento, teve que superar inúmeros obstáculos. Desde o seu nascimento, essa pessoa teve que enfrentar muitas palavras ao qual ele não merecia carregá-las sobre o seu ombro. A coisa mais difícil e triste que uma pessoa pode viver ou enfrentar é carregar um título ao qual, na sua essência, ele não é. Você passar por coisas, ser chamado de nomes ao qual você, na verdade, não é, muitas das vezes nos fere, muitas das vezes gera em nós feridas na alma, gera em nós uma tristeza, uma decepção, ao ponto de você passar a acreditar em tudo que as pessoas falam. Eu me refiro da pessoa, até então, que está para nascer, quando ainda no ventre de sua mãe, e os pais discutindo e falando como vai chamar os nossos filhos quando descobriram que viriam gêmeos. Os pais estão sonhando, imaginando qual será o nome da criança. Como toda família, quando deseja ter filho ainda, quando nem estão grávidos, mas começam já a sonhar, imaginando, dizendo: se for menino, vai chamar esse nome. Se for menina, chamará esse nome. E assim vai sendo construído um sonho, vai sendo construído uma ideia, um plano, um desejo. E aquela criança que ainda nem está formada no ventre, para os pais já é uma realidade. O pai já fala: quando crescer vai torcer para tal time. A mãe já fala: para com bobeira, deixa com isso, deixa o menino vir. O pai já fala: não, quando for vai ser tal coisa. E a mãe fala: não, eu espero que seja isso ou aquilo. Sem o menino ter nascido, os pais já começam às vezes até a discutir e ficam no fim da tarde um bicudo com o outro, e assim se resolve. Porém, certo dia, Isaac, filho de Abraão, tem a notícia em que os seus filhos estão prestes a nascer. O filho de Abraão, ele está agora esperando ansiosamente pela chegada das duas crianças. Então, todos nós sabemos em que quando vai nascer as crianças, o menino agarra no calcanhar do irmão. E desde então, aí criou-se um grande problema. Problema este em que agora, por ter esta atitude de uma forma inocente porque ainda criança, recém-nascido, sem pecado algum, sem nenhuma transgressão em si, agora está sendo já intitulado, já vai carregar desde o nascimento um nome ao qual não condiz com a sua personalidade e nem mesmo com o seu caráter. Se você me der alguns minutos da sua atenção, vou ser conciso, vou lhe narrar essa história, nunca mais você vai esquecer, e no final nós vamos ver como é que vai terminar. É certo que agora a criança nasceu e vai carregar um nome. Nome esse que os seus pais imediatamente já o colocaram de Jacó. Jacó para o povo, para a sua comunidade, para a sua cultura, era um nome muito pesado. Nome este em que quando as pessoas fossem citar, falar, tinham eles inúmeras vertentes para expressar o seu nome. Trapaceiro, enganador, mentiroso, usurpador. Assim era o menino foi crescendo dentro de casa, o seu pai chamando e dizendo: vem cá, usurpador,
trapaceiro. A criança foi crescendo dentro de casa, ouvindo as palavras do seu próprio pai, Isaque, filho de Abraão. Está ouvindo o pai chamá-lo, e a ferida foi sendo gerada na sua alma. Feridas foram sendo geradas no seu interior, ao qual o filho não podia falar para ninguém. O tempo passa, o menino agora, eu conjecturo, ele indo para a escola, se fosse nos dias de hoje, e de repente, a professora fazendo a chamada de presença, dizendo: Lucas presente, Joana presente, fulana presente, Carla presente, e todos de repente, usurpador, todos os amigos olhando para ele, querendo dar aquela risada e segurando. Eu imagino, se fosse Isaque, Jacó contextualizando para os dias de hoje, os inúmeros bullying que ele estava enfrentando agora, na sua infância, adolescência e até mesmo na juventude. Quando já numa maturidade vai desejar construir a sua família, eu imagino as dificuldades que esse rapaz vai carregar. Por quê, pastor? Quando ele ia se apresentar à família de uma moça, e os pais perguntavam: você é filho de quem? Sou filho de Isaque. Os pais imediatamente diziam: uau, descendente de Abraão. E o seu nome? Usurpador. Imagina você, pai e mãe, recebendo na sua casa aquele que vem pegar a mão de sua filha para tê-la como esposa, e de repente você pergunta a ele: qual é o seu nome? Ele fala: mentiroso, trapaceiro, usurpador. Imediatamente você vai fechar o seu coração, vai chamar, tentar disfarçar, chamar a sua filha no canto, dizer: tá louca? Assim foi Isaque. O menino cresceu, assim foi Jacó. O menino cresceu carregando essas marcas no seu interior. Marcas essas que o maior desejo de quem sofre alguns bullying, alguns traumas, algumas feridas por palavras, é de um dia dar um grito e se libertar daquela dor em que ele carrega na sua alma. Todo ser humano, a ciência já explica bem isso, que nós somos formados por aquilo em que nós ouvimos, falamos e vemos. Imediatamente, o menino então está sendo formado: mentiroso, usurpador, trapaceiro. Esse é você, esse é o seu futuro, essa é a sua raiz, assim você nasceu. O menino está sendo gerado, criado, e a cada dia que passa, isso está sendo colocado dentro dele, está sendo consolidado dentro dele. Essa pessoa agora, já numa fase prestes a ser adulta, está num conflito no seu interior. Por quê? Porque as pessoas, quando olhavam para ele, já diziam: aí vem, não é o filho de Isaque, neto de Abraão, aí vem o mentiroso. Eu imagino ele dizendo: o meu avô Abraão é aquele que o Senhor falou com ele e disse que seria pai de multidões. E as pessoas dizendo: para com isso, ô mentiroso. Por mais que as pessoas iam falar o seu nome, já ecoava mal para si próprio. Por mais que as pessoas estavam citando somente aquilo que estava no seu registro, já doía na sua alma. Era uma ferida, era como que alguém o espremesse e falava: vai sangrar um pouco mais. Carregar um título, carregar uma fama, carregar um nome ao qual não nos pertence, gera em nós feridas na alma. De exemplo, você nasceu numa casa onde teve um problema familiar, um dos seus familiares causou um grande dano. Não venho aqui citar exemplos, porque eu não quero expor nenhuma situação, mas houve um problema, e de repente a fama num vilarejo pequeno esparramou, e agora estão intitulando, ou estão dizendo que você é igual àquela pessoa, porque você tem relacionamento familiar com aquela pessoa. As pessoas olham para você e já dizem: fecha a porta, porque aquele é parente de fulano. É triste quando isso acontece, é triste quando isso nos sobrevém. Porém, o que chama a minha atenção é que agora os anos vão se passando, as feridas já estão dentro dele. Ele não tem ninguém para se abrir, ninguém quer ouvi-lo. Ele não tem ninguém para poder dialogar, ninguém para pôr para fora as tristezas, o que as pessoas falam a seu respeito, e ele tentando dizer a elas: eu não sou o que estão falando que sou. Eu tento lutar contra isso em todo o tempo, mas não é a minha realidade. Ele não tem nenhum ouvido confidente para poder chorar, para poder desabafar. Ele não tem ninguém, até porque alguém nos ensinou em alguma ocasião em que nós temos que sofrer calados.
Alguém nos ensinou que nós temos que passarmos as nossas dificuldades sem nos expormos para ninguém, porque se você pedir ajuda, você estará expondo a sua fraqueza. Vão olhar para você dizendo: é um fraco, é um derrotado, não aguenta a pressão, não aguenta o sofrimento. Deixa eu colocar uma vírgula e dizer a você: por muitos anos a igreja no geral, ela ensinou e pregou isso. Crente de verdade tem que aguentar tudo calado. Crente de verdade tem que passar a prova sem falar nada. Tem que passar a prova quieto. Tem que passar a prova dando glória a Deus. É difícil você às vezes entender, porque existem provas que não temos força para dar glória a Deus. A exemplo bíblico, Jó. Jó foi alguém que enterrou seus filhos de uma só vez. E a Bíblia diz que Jó se prostrou, não tinha força para dar glória, não tinha força para dar aleluia, não tinha força para falar em línguas, não tinha força para dançar. Ele se lançou no chão porque a sua alma estava toda dilacerada, o seu coração estava partido, as suas emoções estavam todas bagunçadas. Então já entra num conflito em que nem sempre é assim que devemos agir. Por essa questão, muitas pessoas feridas no nosso meio desistiram no meio da caminhada, porque um dia gritaram por socorro e não foram socorridas. Um dia gritaram por ajudas e não foram ajudadas. Pessoas que um dia esperavam que alguém estendesse-lhe a mão, porém ninguém a estendeu. Pessoas que um dia esperavam um abraço, mas ninguém as abraçou. Pessoas que esperavam receber um sorriso de alguém, mas ninguém sorriu para elas. Por esta razão, essas mesmas que enfrentaram dificuldades na sua vida e carregando feridas na sua alma, desistiram, pararam. E sabe o que nós, os super santos, porque aqueles que permanecem estão numa dimensão diferenciada, assim nos ensinaram. Sabe o que acontece? Nós olhamos para elas e dizemos: está vendo? É um fraco, é um carnal, é um pecador, não sabe, não conheceu Jesus, não conheceu Deus de verdade, por isso que desistiu da jornada. Nem sempre é assim. Os anos vão se passando e você vai vendo que nem sempre é assim. Existem pessoas que estão agora, talvez no nosso hall de relacionamento, gritando por ajuda, mas pelo nosso ativismo diário, nós não temos tempo para parar, para ouvi-la, para escutá-la, ou dizer somente para ela: conta comigo, se precisar de um ombro para chorar, você pode chorar no meu ombro. Não fazemos isso porque dizemos: pastor, cada um com o seu problema, já basta os meus, e eu não quero assumir mais problema, não tenho tempo para isso. Este é um grande problema. Essa é uma cultura que foi gerada no nosso meio, e uma cultura que também os hebreus carregavam sobre si. Aqueles que se expunham, que mostravam a sua fraqueza, eram excluídos por eles. Então o menino Jacó tinha medo de se expor, tinha medo de se abrir, tinha medo de pedir ajuda, porque ele sabia que o resultado final nunca seria bom perante a sociedade. Quem sabe, eu introduzindo você assim, você já está identificando ou se auto-identificando em inúmeras situações, ao ponto em que você tomou uma decisão. Qual, pastor? A decisão de se tornar uma ostra. Você se fechou de uma tal maneira, por dentro só você sabe como você está, por fora criou uma casca tão bruta, tão dura, aonde as pessoas olham para você hoje e não entendem você e falam: aquela pessoa é seca, aquela pessoa é bruta, aquela pessoa é assim, pastor, é rancoroso, pastor, aquele dali é um pecador, aquele dali não tem força para nada. Só você sabe o que você passa, só você sabe o que você enfrenta, só você sabe o que você está lutando. Jacó foi essa pessoa. Foi esse o ponto de que, de tantas pessoas falarem, de tanto ele ouvir na sua própria casa, um dia Jacó decidiu assumir as palavras que foi lançadas sobre ele. Sim, pastor, sim. Um dia Jacó falou: chega de lutar contra isso, já que falam que eu sou, é melhor assumir. Pelo menos eu vou então de verdade ser o que estão falando. Sabe o que me chama a atenção? É que de tanto que falaram, de tanto que apontaram, de tanto que julgaram, de tanto que sentenciaram, um dia a pessoa fez o que não deveria fazer. Já viu? Aí outro exemplo. Já viu aquele caso onde o pai vira e fala: pastor, esse meu filho, pastor, olha, isso daqui não tem jeito não, pastor, esse meu filho aqui, não, olha, pastor, misericórdia, esse daqui, pastor, e começa a lançar só palavras negativas. Aquele filho vai absorvendo aquelas palavras. Um dia, aquele filho pode se levantar,
levantar, queira Deus que não, mas ele pode se levantar e dizer: ah é? Então a partir de hoje vocês vão ver as palavras se materializando em alguém. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você sentencia a alguém, cuidado como você olha a atitude de alguém, a falha de alguém. Por quê, pastor? Talvez essa pessoa falhou minutos atrás, você não entende, porque você não sabe o Jacó que ele carrega dentro de si, você não sabe a luta interna que está dentro dessa pessoa. Jacó olhou para a sua realidade e disse: chega de lutar, porque eu estou lutando e ninguém está valorizando. Então é melhor assumir quem eles dizem que eu sou, porque assim eu vou então poder ter talvez paz no meu interior e também na minha vida. Porém, a Bíblia diz que certo dia o seu pai, já velho, já com uma certa idade, eu não gosto de usar a expressão velho, já com a idade avançada, o seu pai, ele pega então e diz que tem vontade de comer um ensopado, e vai pedir então esse ensopado para o seu irmão. Jacó, ele ouve, sabe de quem? Não do próprio irmão, a sua própria mãe. Quem chamou Jacó? Quem chamou Jacó? A mãe, a sua própria mãe, chamou Jacó e disse: olha, o seu pai pediu ao seu irmão um ensopado de uma carne de caça, tal. E Jacó, você tem isso, por que você não serve seu pai? Quem induz o filho a vestir, a assumir o papel, não foi lá fora, foi dentro de casa. Então preste bem atenção, as maiores feridas não acontecem lá fora, as maiores feridas começam dentro da nossa própria casa. A mãe de Jacó agora fala para ele, e ele vai dizer: mãe, eu não posso, meu irmão é peludo, é diferente de mim. Jacó ainda está tentando lutar, ele ainda está num conflito entre carne e espírito, dizendo: mãe, não é por aí. Em outras palavras, ele está dizendo: mãe, não me força a fazer o que eu luto contra as palavras que vocês lançam contra mim todo dia, ou em cima de mim todo o tempo. Eu não quero fazer assim, eu não quero agir assim, eu quero fazer de outra forma. Está vendo que a atitude de Jacó mostra que ele nunca quis assumir o que o seu nome significava. Ele está dizendo: mãe, por favor, para com isso, mãe, eu não aguento isso, é melhor nós fazemos de uma outra maneira. Porém a sua mãe fala: não, meu filho, você tem que fazer, faça desse jeito, e você vai conseguir atrair do seu pai uma bênção tal. O menino assume, o menino vai fazer o que não era para fazer, e nesta hora Jacó está decidido a assumir de verdade o caráter que foi construído dentro dele por causa das palavras. Então me chama a atenção e um alerta que eu venho fazer nesta casa, dizendo a você: cuidado com aquilo que você está construindo nas pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com as suas palavras. Se você não puder abençoar, fica quieto, porque você calado já vai estar abençoando a pessoa e dando livramento para ela. Se você não tem uma palavra de Deus para ela, fica na sua, fica tranquilo, fica em paz. Porque, pastor, o seu silêncio vai servir para essa pessoa como uma resposta de Deus. Agora o maior problema é quando você não pensa para falar e você libera palavras negativas, ao qual você depois não vai ter coragem de retirar sobre esta pessoa. Isaac não teve coragem de retirar as palavras, a mãe de Jacó não teve coragem de retirar as palavras, os amigos de Jacó não tiveram a coragem de remover as palavras. Então aquilo se tornou uma verdade. O menino toma a primogenitura do seu irmão. Você conhece a história, estou sendo conciso. Ele recebe a primogenitura do irmão, e agora que Jacó recebe a primogenitura do irmão, Jacó nunca mais teve paz no seu interior. Jacó agora, ele tem que viver longe da sua família, ele tem que viver longe do seu irmão, e Jacó não está feliz, ele está angustiado. Quando Jacó vai receber a primogenitura do seu irmão, Jacó, ele estava em torno de 77 anos. Quantos anos tinha Jacó? Não só os vivos que estão aqui, quantos anos tinha Jacó? 77 anos tinha Jacó, e agora ele assume uma identidade, ele assume agora um papel em que as palavras construíram isso nele. Com 77 anos de idade, Jacó agora não tem paz, Jacó agora não tem relacionamento com a família, com o seu irmão, e tem que viver agora peregrino, distante de tudo e de todos. Se já era difícil, imagine agora que ele tem que viver até fugindo do seu próprio irmão, ao ponto de que um certo dia Jacó vai descansar depois de uma jornada, e coloca a sua cabeça sobre as pedras, os céus se abrem, uma escada desce, anjos sobem e descem. Jacó vai ter ali um momento, ou melhor, Deus vai começar a provocar no mundo espiritual um momento especial para com Jacó. Porém,
Todas as pessoas olharam e disseram: pastor, Jacó era terrível, hein? Agora recebeu a primogenitura, está distante da família e de todos, e Deus ainda vai ter com ele? Sim. Pergunta para mim, por quê, pastor? Não, só os vivos. Se você for mais dinâmico, eu também vou ser, e a gente termina rapidinho, você já vai para casa. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus se aborreceu de Esaú e amou a Jacó. O maior conflito vem agora. Se Deus amou Jacó, sendo ele ultrapassou, mentiroso, usurpador, como é que pode isso e aborrecer do irmão que dizia ser o certinho, bonitinho, correto, que tinha futuro e por aí mais? Porque Deus sabia que Jacó, na sua essência, não era aquilo que as pessoas falavam. Uma vírgula, e falo com quem está aqui agora, e preste atenção: você não é aquilo que as pessoas estão querendo sentenciar você. Você não pode acreditar no que as pessoas estão tentando falar ao seu respeito. Não entendi, pastor. Quem sabe você estão tentando colocar um título, tentando colocar algo sobre você, ao qual Deus não olha você assim. Pastor Marco, mas está difícil para mim. Eu sei que está difícil, mas há um Deus nos céus, que por mais que as pessoas te chamem de Jacó, Ele fala: eu amo você, eu fui com a tua cara, eu tenho promessa para você. Dois já entenderam? Eu tenho planos para você, eu tenho sonhos com você, eu tenho projetos com você. Você faz parte daquilo em que eu tenho planejado para a última hora da igreja. As pessoas podem olhar para você e dizer: veio da casa de fulano, mas antes de vir da casa de fulano, é o meu filho, é a minha filha. Eu amo você. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa receber mais do amor do Pai, mas eu sou um desses. E aí, pastor, por mais que as pessoas queiram dizer algo ao nosso respeito, há um Deus que levanta uma bandeira de defesa dizendo: é meu amado e ponto final. Não entendeu? Vou repetir: é meu amado e ponto final. As pessoas são especialistas em colocar em nós algo, só que Deus também é especialista em defender os seus amados. E Deus disse: aborreci de Esaú, mas eu amo Jacó, tenho plano com Jacó, tenho projeto com Jacó. Então me ajuda a pregar, segura na mão da pessoa que está à sua direita, à esquerda, olha bem nos olhos dele e dela e diga: Deus te ama tanto, querido, que é por isso que você está aqui nesta noite. Alguém recebe esta palavra? Deus aparece a Jacó num sonho. Quando o Senhor aparece a Jacó nesse sonho, o Senhor vai se apresentar a ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. É interessante porque Deus visitou Jacó e disse: sou o Deus de seu avô, sou o Deus de seu pai. Mas me preocupa muito esse texto, e pergunta bem forte, senão eu não respondo. Por quê, pastor? Porque ele não disse: sou o seu Deus, Jacó. Ele disse: sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. E o maior problema dessa geração é que ela está se contentando em ouvir falar que Deus falava com seus pais, que Deus agia na vida dos pais e na nossa. Eu não quero ouvir Deus falar: sou o Deus de sua avó Madalena, o Deus de sua mãe Marilena. Eu quero que Deus continue dizendo: sou o Deus de sua avó, sou o Deus de sua mãe, sou o seu Deus, e por aí vai. O problema é que nós ficamos satisfeitos em ouvir algo da parte de Deus por intermédio dos nossos pais. Só que Deus disse: Jacó, eu te amo, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. E não, de Jacó ainda não. Deus estava querendo provocar nele uma mudança, dizendo: você não pode terminar sem que eu fale que eu sou o seu Deus. Não, eu vou melhorar para você e você rapidinho. Vocês me controlam no tempo que eu já perdi. Deus está dizendo para ele assim: você não pode terminar os seus dias, Jacó,
sem que você entenda que não basta ser neto de Abraão, ser filho de Isaac. Você não basta sentir um arrepio, não basta receber uma bênção porque alguém orou por você, não basta receber algo porque alguém construiu por você. Você precisa ter um encontro comigo, você precisa experimentar o meu poder, você precisa experimentar a minha graça, você precisa experimentar o meu amor. Ai, pastor, graças a Deus que meu pai e minha mãe oram por mim. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac. Muitas pessoas pensam que o Senhor é o seu Deus, mas estão enganadas. Jacó tem em torno de 80 anos, está tendo esse encontro com Deus. Quantos anos tem Jacó? 80 anos. Quantas pessoas estão na igreja? Não vou falar nem quanto tempo. E ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Se simpatizam, passaram pelas águas, participam da mesa, ofertam, dizimam. Mas quando acordam, falam: acho que o Senhor esteve aqui. Jacó, quando levantou, ele disse isso: eu acho que o Senhor esteve aqui. Acho? Contou que o sermão acha? As palavras de Jacó eram de alguém que não conhecia a voz e a presença do seu Senhor. Quando eu não tenho esse encontro verdadeiro, eu sou daqueles que falam: só pode ser Deus que abriu essa porta, não é possível, olha isso. Esse negócio que eu fechei só pode ser a oração de fulano. Só pode. Fala para o seu irmão, vira crente, irmão. Fala aí, fala, pode falar. Você está com medo, irmão? Vai, senão eu vou aí. Fala para ele, vira crente, irmão. Jacó levantou sem saber se era ou não era. Já viu aquele tipo de gente que fica assim: eu não sei se Deus está, se Deus não está. Não sei se é ou não é. Por que Jacó, com 80 e tantos anos, não sabia, pastor? Porque vivia na dependência espiritual dos seus pais. Vivia na dependência do que os seus pais construíram. Só que esta última hora da igreja não dá mais para viver na dependência de ninguém. Vou repetir: na última hora da igreja não dá para viver na dependência de ninguém. Deus está querendo provocar algo para que você se posicione, para que você se levante, para que você reaja. Um dia minha mãe virou para mim e disse, na primeira vez que eu fui enviado ao Canadá, quando chegamos no aeroporto de Guarulhos, naquele portão de embarque, quando chegou em frente do portão, essa palavra ecoa até hoje dentro de mim. A minha mãe virou e disse: depois que você atravessar esta porta, é você e Deus. Tudo que eu pude fazer por você termina aqui. A partir de agora, é você e Deus. Teve momentos na minha vida que não dava para ligar para a mamãe. E até hoje não dá para ligar para a mamãe. Há momentos na vida que eu tenho que entrar, trancar no quarto. Eu compartilhava uma dificuldade com a pastora Denise, que eu enfrentei há meses atrás. Que eu não podia ligar para ninguém, porque eu não tinha certeza, nem mesmo o povo da igreja podia compartilhar, porque eu ia deixá-los mais agitados. Eu tinha que carregar sozinho, me trancar no quarto, chorar sozinho. Não podia postar no Instagram, não podia postar no Facebook, em nenhum lugar, porque ninguém ia entender. E não ia adiantar nada. Porque há momentos que você precisa ter uma experiência com Deus. E Deus é tão especialista que Ele nunca vem de uma só vez. Porque se Ele vier na força ao qual Ele tem, Ele é, Ele nos assusta. Então Deus vai construindo o ambiente, vai preparando tudo. E é por isso que nesta noite o Senhor já começou a construir o ambiente desde o início dessa reunião.
Ele já foi preparando, introduzindo você, te atraindo desde o louvor, quebrando o seu coração, aquebrantando a tua alma e abrindo o teu espírito, para que Ele pudesse se apresentar e você sair daqui até o final desse culto dizendo: não, eu tenho certeza que foi Deus que apareceu para mim. Eu não sei quantos aqui ainda têm desejo, em alguns minutos que me restam, de ter um encontro com Deus e sair daqui com as suas vidas transformadas. Mas eu tenho uma notícia, eu venho debaixo da autoridade liberar esta palavra dizendo: se prepara, Jacó, porque Deus fechou o cerco hoje para ter um encontro contigo. Deus fechou um cerco para ter um encontro contigo, não é para te torturar, para te humilhar, para a mão de Deus pesar, porque isso foi a religiosidade que inventou, dizendo: a mão de Deus vai castigar, vai pesar, vai... Não, isso daí não existe. Pelo contrário, aquele que Deus ama, Deus marca o encontro com Ele, e Deus fala assim: hoje eu mudo essa história. Para todos aqueles que são amados por Deus, um dia o Senhor Deus desce ao encontro dele. Eu vou repetir: para todos aqueles que são amados por Deus, um dia Deus desce. Talvez você está precisando que Deus desça. Eu tenho uma notícia: pode ser hoje o dia que Deus vai descer, só para mudar a sua sorte. Eu estou debaixo de uma palavra profética para liberar nesta casa, dizendo: olha, se prepara, porque, pastor, Deus vai provocar algo no mundo espiritual, aonde você vai ter duas escolhas. Primeira, continuar sendo o mesmo Jacó e voltar para casa com esse complexo de inferioridade, com essas feridas na alma, com essas tristezas, com esta revolta e com todas as palavras que ecoam no seu interior. Ou segunda opção, é você tomar a decisão de despejar tudo no altar do Senhor deste domingo, você deixar tudo aqui na casa do Senhor e se levantar um novo homem, se levantar uma nova mulher e voltar dizendo: eu tive um encontro com Deus. A Bíblia diz que Jacó, certo dia, quando se levanta com a sua família, ele agora vai atravessar o val de Jaboque, e quando chega no val de Jaboque, ele fala para sua esposa e para os seus filhos e servos, dizendo: vão vocês na frente, porque eu vou ficar aqui. A minha interrogação sempre é: o que gerou em Jacó o desejo de ficar sozinho naquele vale? Aí Jacó manda todo mundo na frente, e Jacó está ali. Jacó tem o desejo, qual? De se libertar. Não tem relacionamento com a família, com o irmão, com ninguém. Então agora ele quer se livrar, só que ele estava sozinho. Jacó estava o quê, irmão? Sozinho. Então Jacó, agora sozinho por si só, ele já vivia sozinho, ele já tinha o seu momento de solidão. A sua vida foi solitário. Ninguém queria ser amigo de Jacó, ter negócio com Jacó, fazer aliança com Jacó. Ele já era uma pessoa sozinha, solitária. Aí Jacó ficou no vale, e na hora que Jacó ficou nesse vale, a Bíblia diz no livro do Gênesis 32 que um homem veio e lutou com Jacó. A Bíblia diz que um homem veio e fez o quê? Não foi Jacó que lutou com o Senhor. Deus desceu do seu trono, tomou forma de homem. Vai dar chute agora. E veio para lutar com Jacó. Vou repetir. Eu sei porque na escola dominical nós aprendemos: Jacó lutou o anjo, pai e tal. O Senhor, eu disse quem? Veio do seu trono. Aumenta o espírito aí, o nível da espiritualidade, senão não entende, irmão. Tomou forma de homem. Sabe o que Deus fez? Ei, você. Ninguém nunca... Só Deus, ó. Ei, você. Jacó está ali. Quem é esse? Está acontecendo. De repente, aquele que tomou a forma de homem, ele vai começar a gerar algo em Jacó. Ele vai dizer: ei, você. Jacó está ali. De repente, aquele que tomou forma de homem vai dizer: você. Jacó já estava injuriado, porque a sua vida inteira foi sofrendo bullying. E aquele homem começa: ei, você. Algo vai gerando em Jacó, e de repente aquele homem fala: e aí? Quer mudar de vida? Cadê o microfone? Quer mudar de vida? Sim. Deseja se libertar? Sim. Está disposto a fazer tudo? Sim.
E aquele homem começa a dizer: então vem lutar. Sim. Quer, Jesus? Quero. Quer se libertar? Quero. Tem gente que fala assim: se o Senhor quiser. Aqui não tem ninguém assim. Só lá. Se for da vontade de Deus. Aquele homem virou e falou assim: quer mudar de vida? Responde para mim. Sim. Certeza? Sim. Jacó não começa nada. Mas de repente aqueles dois começaram a lutar. De repente aquele homem começa a puxar Jacó para o meio do val de Jaboque. Os dois têm que agora... Aquele homem vai provocando algo dentro de Jacó. E Jacó começa a pôr para fora tudo que ele está carregando aqui dentro, que ninguém entendia. Aquele homem vai provocando algo dentro de Jacó. Não numa maldade, não numa briga estúpida por aí, não é isso. Mas provocando algo para libertar Jacó, porque existem coisas que Deus tem que provocar em nós para acontecer uma libertação. Essa situação que você está passando, esse problema que você está vivendo, me escuta, porque eu estou como resposta de Deus. Não é Satanás que colocou esta luta, não é no meio do inferno essa situação, não. É Deus que está provocando você para uma luta espiritual. Porque, pastor, se essa luta não vier até você, você não ora. Se essa luta não vier, você não jejua. Se essa luta não vier, você não sai desse comodismo, dessa vidinha medíocre que você está. Então existem horas na vida que Deus fecha tudo e fala: tranca tudo, porque eu vou descer no meio de uma situação, eu vou provocar algo em Jacó. Eu vou dizer: você quer mudança? Então nós vamos ter que lutar. Você quer mudança? Então você vai ter que sair dessa mesmice, desse marasmo que você está vivendo, dessa mediocridade que está a sua vida. Você quer mudança? Então eu vou ter que intensificar coisas em você, para que algo aconteça no seu interior. Pastor, não entendi, vou explicar melhor. Tudo isso que está passando, tudo isso que está passando na sua vida, é Deus te provocando, dizendo: eu quero mudar a sua história, eu quero mudar você, eu quero te transformar. Quer um exemplo? Chega uma enfermidade que a medicina não pode resolver, sabe o que você faz? Você levanta de madrugada para orar, você começa a fazer campanha de jejum, você vai no monte, aonde mandar você ir, você vai. Deus hoje está falando: eu causei essa situação, Jacó, para te libertar deste mal que você carrega. Eu causei tudo isso, Jacó, porque eu quero quebrar em você o que está causando danos na sua vida. Ah, pastor Marco, está tão difícil que o senhor nem imagina. Eu sei que está difícil, e é por isso que hoje Deus marcou o encontro comigo e com você, dizendo: quer mudança, Jacó? Vem lutar comigo, porque eu tenho o que você precisa. Os dois lutaram a noite inteira, amanheceu. Aquele homem tem que voltar. E quando amanhece, ele diz a Jacó: me deixa ir. E o que ele respondeu? Só quando o Senhor me abençoar. Não, mas não foi desse jeito, de educado. Só quando me abençoares. O Senhor não sai daqui enquanto o Senhor me abençoar. Escute. A minha pergunta é: quem disse a Jacó que esse homem tinha autoridade para abençoar? Estou vendo fumaça subindo aqui do cérebro. Quem disse a Jacó que ele tinha poder para abençoar? Mas o relacionamento, a intimidade, o toque, faz você discernir quem é que está provocando você para algo. Não. O problema é que a geração tem medo de Deus aparecer para ela.
O problema é que é uma geração que tem medo de Deus se revelar para ela. Porque se anjos de Deus aparecer aqui agora, 90% talvez não fique aqui dentro, porque tem medo de ver as coisas espirituais. Mas Jacó tinha algo dentro de si dizendo: não, eu preciso me libertar. E o relacionamento, o toque, a noite inteira, naquela batalha, fez Jacó entender, falou assim: não é um homem normal, isso daqui é alguém que tem algo espiritual. Meu pai falava de um homem que tem poder para mudar destino. Meu avô falava de um homem que tem poder para mudar decreto. É ele que veio aqui. Eu só largo, Senhor, quando me abençoares. Eu só largo quando me abençoares. Eu não vou liberar o Senhor dessa daqui por nada. Vai fazer o sol do meio-dia, mas eu só vou largar o Senhor quando me abençoares. Escuta que eu vou dizer: não larga desta batalha, não larga do homem desta guerra, enquanto o decreto da sua vida não mudar. Eu vou repetir: sabe essa luta que você está passando? Enquanto essa história não mudar, não para. Isso não der certo, pastor, isso daí é uma possibilidade que não existe no plano de Deus. Vai dar certo. Eu só largo quando o Senhor me abençoar. Tem alguém em São José do Rio Preto para entender esta palavra? Eu só largo o Senhor quando o Senhor me... Quando o Senhor me... Quando o Senhor me... Sabe o que o Senhor falou para ele? Pergunta forte, termina aqui. O que, pastor? Qual é o teu nome? O que o Senhor perguntou para ele? Sabe por quê? Porque a última vez que perguntaram para ele qual era o nome dele, ele disse que era Ismael. E agora que Deus vai perguntar para ele: qual é o teu nome? Ele tem que confessar. Não é falar Marco, Guilherme, não. Pastor, de onde que o senhor tirou isso? O profeta Oséias, no capítulo 12, disse: e Jacó, tendo lutado com o Senhor, no vigor da sua força, chorou e implorou, pastora Débora, por misericórdia. Quando Deus falou para ele: qual é o teu nome? Ele naquela hora disse: chega, eu sou Jacó, tem misericórdia de mim. Tira de mim esta marca, estas feridas na minha alma. Arranca de dentro de mim essas palavras pesadas que eu carrego desde o meu nascimento. Eu não tenho culpa de nada do que lançaram contra mim, mas um dia eu quis assumir tudo isso. Tira de mim, pelo amor de Deus. Não pense você que ele falou bonitinha, Jacó. Não, ele está num conflito, ele está numa luta, ele está numa guerra de libertação. E Oséias disse que ele chorou e clamou por misericórdia, dizendo: tem misericórdia de mim. O meu nome é Jacó, eu sou mesmo enganador, trapaceiro. Eu fiz isso mesmo, mas eu quero me libertar disso. Eu quero me livrar disso. Eu quero ser curado disso. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus começou a dizer para Jacó: põe para fora o que você está carregando, coloca para fora o que está dentro do teu peito. Sabe esse grito que você tem engasgado na sua garganta? Por quê, pastor? Porque um dia você sofreu diversas coisas e problemas, etc. Mas Deus está dizendo: qual é o teu nome nesta noite? Se você deseja que o decreto seja mudado na tua vida, qual é o teu nome? O problema é que nós queremos nos apresentar para todo mundo bonitinhos, e Deus falou assim: chega, Jacó, é hora de eu ouvir você confessar quem é você, o que é que você carrega, o que é que está aí dentro do teu peito. Eu queria que você, nesta hora que está comigo nesta mensagem, fechasse os seus olhos em algum instante. Porque, pastor, quem sabe a pessoa que está à sua direita está numa luta com Deus, e Deus está perguntando: qual é o teu nome? O que é que você tem aí dentro? O que é que você carrega? Quem sabe a pessoa que está à tua esquerda é que está sofrendo, e você não entende o porquê que esse homem age desse jeito. Você não entende o porquê que essa mulher tem essas atitudes. Escute o que eu vou lhe dizer: eu não estou aqui
acariciando o pecado, não. Mas eu estou dizendo, ele tem coisas que foram construídas dentro dele, palavras que foram lançadas, palavras que foram colocadas dentro dele e dela, e hoje ele não consegue ser fiel a ninguém, porque um dia disseram, é mentiroso, é trapaceiro, é usurpador, é isso, não tem jeito, é mau caráter, esse daí não tem jeito, esse daí, pastor, nasceu por descuido, esse daí é o último do tacho, esse daí, pastor, essa daí, eu nem sei o que vai ser do futuro dela. Tem muita moça inteligente que está bloqueada, que se tornou um Jacó, ou escrava de um Jacó no seu interior. Por quê? Porque um dia acreditou nas palavras negativas, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, qual é o teu nome? 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 Não é porque você falhou um dia, não é porque você quebrou um dia, não é porque você errou uma vez, que você vai viver essa sentença eternamente. O homem é especialista em nos sentenciar, mas há um Deus que desce no Val de Jaboque hoje para dizer, qual é o teu nome? Põe para fora, porque eu preciso ouvir. Quem precisa de perdão sabe do que precisa, quem precisa de resgate sabe do que precisa, quem precisa de misericórdia sabe o que precisa. Qual é o teu nome? Eu sou Jacó, eu preciso me libertar, eu preciso arrancar de mim isso. Tem pessoas que não casam, sabe por quê? Porque um dia ouviu alguém dizer, vai ficar para tio, para titio, para titia, e você assumiu a vestimenta de Jacó. Tem gente que não dá certo em relacionamento nenhum, sabe por quê? Porque você assumiu as palavras de Jacó. Tem gente que não prospera, sabe por quê? Tem bálsamo de Deus caindo aqui no nosso meio já. Porque você assumiu a identidade de Jacó. E toda vez que você está prestes a dar um salto, um up na sua vida, você é travado porque aquela palavra ecoa dentro de você. Mas hoje o que deve ecoar dentro de você é, qual é o teu nome? Põe para fora o que você precisa pôr para fora. Vamos fazer o seguinte, que tal você ficar de pé, fechar os teus olhos? Pastor, imagina se eu colocar tudo para fora, olha o tanto de gente que está aqui. Você tem a escolha, levar para casa, continuar sendo o mesmo, ou você hoje se libertar de tudo e ir embora para casa, um novo homem, uma nova mulher. Se eu fosse você, não olhava para quem está à sua direita, nem à sua esquerda, ainda mais que as luzes já vão te ajudar. Se eu fosse você, eu fechava os teus olhos e colocava para fora. Se for preciso, vamos fazer melhor. Se for preciso, você pega e vem ao altar, sai do seu lugar e vem para o altar. Porque quem sabe você precisa de uma oração, depositar tudo no altar. E você fala, pastor, eu fico constrangido, eu fico envergonhado. Se eu fosse você hoje, eu me expunha, eu me rasgava no altar, porque é só se expondo que a gente se liberta. Já tem muita gente vindo aqui no corredor. Eu não sei até que hora você vai ficar esperando. Aí você vai esperar eu insistir para você. Quem precisa ser liberta é você. Se liberta desse Jacó hoje, se liberta desse homem que te aprisiona hoje, se liberta dessas palavras hoje. Vem pertinho, porque tem muita gente que está chegando aí. E olha, eu queria que você não ficasse nenhum telespectador, porque não tem show nenhum aqui. É poder de Deus, é noite de cura, é noite de restauração. Quem sabe é no teu casamento que tem um Jacó impregnado aí no teu casamento, cheio de coisinhas erradas, de mentirinhas, cheio de negocinho que ninguém pode saber, que tem que esconder do filho, tem que esconder do marido, tem que esconder da mulher. E Deus hoje está dizendo, qual é o teu nome? Põe para fora o que você carrega. Quem sabe você está aprisionado na área financeira por inúmeras situações e estão dizendo que você é um Jacó. Deus está dizendo hoje, qual é o teu nome? Eu vou te libertar, eu vou mudar a sua sorte. E Jacó está dizendo, eu só largo quando o Senhor me abençoar. Se eu fosse você, eu saía o quanto antes e vinha. Por quê, pastor? Deus está hoje levantando uma geração de homens e mulheres que são libertos, homens e mulheres que estão tendo nova oportunidade, homens e mulheres que estão tendo a chance de quebrar com as palavras que foram lançadas sobre eles, palavras que foram construídas em você, que
hoje ecoam na tua alma, ecoam nos teus pensamentos, fazem você ser uma pessoa limitada. Põe para fora, Jacó, esse grito. Põe para fora, Jacó, essa dor. Oraya Shandokotoribaya Sébia, Oremanchokotoremamanda Candalabachaya, Oremantokotoremaya Soromodogodoguerébia. Aí no teu lugar eu queria que você levantasse as suas mãos, fechasse os teus olhos e começasse a orar. Porque, pastor, se alguém começar a gritar aí no teu lugar, não se preocupe. É Deus lutando com Jacó. 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 Põe pra fora, Jacó. Qual é o teu nome? Por ter estado com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente. Compartilhe esse vídeo, abençoe alguém em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações. Contribua. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.